Boa noite, queridos alunos. Queria retomar com vocês um pouquinho da nossa matéria. Estamos agora na segunda aula, como vocês receberam um vídeo. Vamos falar um pouco das línguas da Bíblia. O Antigo Testamento, fundamentalmente, é escrito em hebraico. E nós vamos encontrar muitas vezes ele sendo chamado de judaico. Está lá em Neemias, capítulo 13, verso 24. O alfabeto hebraico possuía 22 letras e todas consoantes. Vocês que estão fazendo aí hebraico já devem estar sofrendo um pouco com o hebraico. Mais tarde, os maçoretas que criaram os pontos e aquelas vírgulas e aqueles espíritos que são colocados nas letras para caracterizarem e indicarem vogais, e todos são colocados em cima. Então vai logo uma sugestão: sente perto do quadro, porque eu sentava longe, não enxergava nada e fazia tudo errado. Esse sistema maçorético foi inventado pelos maçoretas, judeus habitantes de Tiberíades, lá pelo século VII, e fixaram a pronúncia tradicional do hebraico. Entre outras características, o hebraico se escreve da direita para a esquerda e se lê de trás para frente. Eu me lembro que eu era pequeno, saía com meu pai, que era professor de hebraico, e as pessoas viam ele lendo o hebraico no bonde e todo mundo achava ele meio maluco, e não era para menos, não é? Vamos adiante. O aramaico também é bem encontrado e bem falado também pelos povos do norte e nordeste de Canaã, da Síria até o Eufrates. Labão, o sogro de Jacó, era arameu, né, e morava em Padarã. Alguns textos, por exemplo, segundo Reis 18:22, é muito interessante. Olhem ou melhor, 18:26, esse texto. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, Rabzaquer: rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que ele está sobre as muralhas. Então, boa parte do povo já não falava mais o hebraico, principalmente durante o período babilônico, e só falavam o aramaico, também chamado de siríaco. Na época de Daniel, Daniel 1:4, ele é chamado de caldaico, né? Só diferia do hebraico nos sons e na estrutura de certas partes gramaticais, eram bem parecidos. A partir do século VI a.C., o aramaico se tornou a língua geral de todo o Oriente Próximo. E por isso os nomes geográficos e muitos textos de Esdras 4:7-6:18, 7:12-26, Daniel 2:4, 2:4-7:28 foram escritos em aramaico. É interessante a gente notar que essa vai ser a língua de Jesus e dos discípulos. Eles falavam o aramaico como sua língua materna e a língua que era dominada naquela época lá na Palestina, em toda a Palestina. Temos também no Novo Testamento o grego, a língua em que basicamente o Novo Testamento foi escrito. Até o fim do século XIX, cria-se que o grego do Novo Testamento era a língua especial, a língua do Espírito Santo. Mas a partir de então, essa língua tem sido identificada como o grego coloquial do século I. O Novo Testamento foi escrito no grego comum, o grego comercial, falado no mundo romano, que é chamado de grego koiné, que era a língua mais amplamente difundida no mundo do século I. Era a língua do povo que não teve escola. Temos também, em razão da influência dos romanos, que dominavam todo o Oriente Próximo, o latim como outra língua
em parte também usada e falada, né? A gente vai encontrar muitas palavras na Bíblia que são derivadas do latim, vêm do latim como centurião, tributo, legião. Entretanto, deve salientar que nenhum texto da Bíblia foi escrito em latim. Todos eles são hebraico, aramaico e grego. Vamos relembrar também um pouquinho quais os materiais da escrita. Os materiais que eram usados para a escrita não eram tão fáceis, né? E até que foi inventado a imprensa. Então havia muita dificuldade. O documento original era chamado de autógrafo e qualquer cópia que fosse feita dele tinha de ser feito à mão. Por isso as cópias eram caras e não eram fáceis. E tudo isso era com material que no máximo era usado aquela vez. Depois que aparece um que a gente vai ver agora, que podia ser reaproveitado. Primeiramente era usado o papiro. Os autógrafos originais foram escritos sobre papiro, um junco que crescia ao longo das margens do rio Nilo, lá no Egito. O uso de papiro pelos egípcios remonta ao 3º milênio antes de Cristo, até a metade do 4º século depois de Cristo. Então se vê que ele era, por ser talvez o material mais barato e o mais disponível a ser usado. Apareceu também já pelo século II antes de Cristo, o pergaminho. E ele então passou a ser mais utilizado, até porque ele era mais como é que se diz? Mais durável. O velino ou pergaminho era um material preparado a partir de peles de gado, carneiro, veado, ocasionalmente até de antílope. Era um processo de refinamento do couro e foi inventado por Eumenes de Pérgamo, na Ásia Menor, de onde deve vir o nome pergaminho. Por essa razão, né, ele se tornou até um adjetivo grego, né, para o nome de pergaminho. O uso do velino não substituiu o papiro até o século até o 4º século depois de Cristo, mas o pergaminho era muito mais durável que o papiro. A gente viu já na primeira aula que os primeiros escritos eram feitos em rolos. Essa era a maneira do uso do papiro, bem como das peles. Foi usado até cerca do final do período apostólico. O uso do rolo não facilitava achar-se as passagens. Você já pode imaginar como é que era difícil. Era incômodo desenrolar e enrolar todo o manuscrito, a fim de encontrar-se aquela porção da palavra de Deus. Vamos mais um pouquinho à frente. Durante o 1º século antes de Cristo, teve início a prática da encadernação, usando-se primeiramente folhas de papiro e de peles. Um número de folhas dobradas formaria um caderno. Da prática de usar-se 8 folhas ou 16 páginas, e usando-se a palavra latina quaterno para isso. A coleção inteira era chamada de codex, livro ou folha, ou livro de folha. Pelo 4º século, o velino já havia substituído o papiro como o material e o códex substituiu o rolo como a forma, já não se usava mais o rolo. Apareceram também os chamados palimpsestos e depois veio a imprensa. O pergaminho, por ser um material caro, ele muitas vezes ele era raspado e era reutilizado, como quando uma obra já perdia o seu interesse, o seu valor, que simplesmente eles faziam? Eles pegavam, raspavam, palimpsestos, do grego palim, novamente, opsal, raspar, e
e aí eram utilizados novamente. Só foi deixar de ser usado quando o papel, né, foi inventado na China desde o século VIII. E ele começou então a ser usado no Ocidente já no século XIII. E ele foi então suplantar o pergaminho no século XVI. E aí o grande advento foi o advento da impressão, da imprensa, da invenção da imprensa por Gutenberg. Vamos ver agora os estilos de escrita. Existiam alguns estilos. Primeiro era o uncial, letras maiúsculas grandes, também chamado de o estilo literário. Existia também o estilo cursivo, letras maiúsculas menores escritas em mão fluente, também chamado de estilo não literário. Com o rolo, o uncial era a maneira preferida. A maior parte dos manuscritos de papiro tem letras unciais. As pessoas faziam cópias usando o serviço dos escribas. Era uma classe profissional de homens que se davam esse tipo de trabalho, deveriam ter capacidade para isso. Em algumas das cidades maiores havia o scriptorium, de onde vem a palavra escritório de hoje. Deve ser lembrado que a imprensa só vai ser inventada em cerca de 1450 e todos os livros tinham de ser escritos à mão. Daí a palavra manuscrito, do latim manuscriptum, escrito à mão. E todas as cópias eram feitas do mesmo modo. Não era fácil você fazer cópias e fazer circular essas cópias. Nos escritórios, um leitor vagarosamente ditaria o material a ser copiado. Você já imaginou todo dia ir lá ditar para o escriba escrever aquilo que era ouvido. Vamos mais adiante, vamos ver um pouquinho agora sobre as traduções da Bíblia. A tradução é simplesmente a transposição de uma composição literária de uma língua para outra. Por exemplo, se a Bíblia fosse transcrita do latim para o português, chamaríamos esse trabalho de tradução. Versão é uma tradução da língua original. Deixa eu explicar melhor. Seria a tradução do latim para o português, porque a Bíblia originalmente não foi escrita em latim. A versão é uma tradução da língua original, ou uma consulta direta feita a ela para outra língua. Revisão ou versão revista é o termo usado para descrever certas traduções em geral, feitas a partir das línguas originais, que foram cuidadosas e sistematicamente revistas, cujo texto foi examinado de forma crítica, com vistas em corrigir erros, introduzir emendas ou substituições. Traduções, vamos para algumas definições. Paráfrase é uma tradução livre ou solta. Existem muitas traduções hoje feitas em forma de paráfrase. O objetivo é que se traduza a ideia e não as palavras. Daí que a paráfrase é mais uma interpretação que uma tradução literal do texto. Hoje nós temos exemplos de a Bíblia na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia Viva, de Kenneth Taylor, e a NVI, que são exemplos de parágrafos. Comentário é simplesmente uma explicação das Escrituras. Hoje tem muita gente se baseando fundamentalmente nos comentários. Não leem mais a Bíblia, preferem ler os comentários. Então, estejam atentos para isso. A gente deve ler a Bíblia, né? As traduções principais da Bíblia. Tivemos os targums aramaicos. Eram paráfrases das escrituras hebraicas em aramaico.
não eram traduções, mas textos explicativos da linguagem arcaica da Torá. Estes targums desempenhavam papel importante na comunicação da palavra de Deus na língua hebraica, que aos ouvidos samaritanos soava muito exótica, para a língua do dia a dia que o povo entendia. Antes do nascimento de Cristo, quase todos os livros do Antigo Testamento tinham suas paráfrases ou interpretações em aramaico. A tradução siríaca peshita, a língua siríaca ou aramaico, era a língua comum do povo nas ruas. Os judeus da época do Senhor Jesus, sem dúvida, falavam aramaico. A Bíblia, traduzida para o siríaco, teve o nome de Siríaca Peshita e era comparável à Vulgata Latina. O nome Peshita significa literalmente simples. A Septuaginta, ela é muito famosa, muito conhecida. Os líderes do judaísmo em Alexandria produziram uma versão do Antigo Testamento em língua grega, conhecida pelo nome de Septuaginta, palavra grega que significa 70. É certo que se tenha concluído antes de 150 anos antes de Cristo. Diz a lenda que 6 tradutores de cada uma das 12 tribos foram selecionados, terminando o trabalho em apenas 72 dias. Traduções gregas, a Septuaginta. A importância da Septuaginta é facilmente observável. Ela serviu de ponte religiosa entre os judeus de língua hebraica e os demais povos de língua grega. Além disso, a Septuaginta foi a Bíblia que Jesus e os apóstolos usaram, e a maior parte das citações do Novo Testamento foram tiradas diretamente dessa tradução. Os cristãos de língua grega, posteriormente, a usaram no Novo Testamento. Traduções para o latim. A antiga latina compunha-se de uma das mais antigas traduções conhecidas das escrituras hebraicas a partir da Septuaginta no Ocidente, redigidas antes de 200 depois de Cristo e de uma versão do Novo Testamento. Isso aí é impossível eu falar para vocês se não for lendo, mas depois a gente vence essa parte que é bem complicada. A Vulgata Latina, também um texto muito conhecido. A antiga latina compunha-se de numerosos textos não oficiais que circulavam de forma livre e que conduziam a uma situação intolerável. Em virtude desse problema, Damaso, bispo de Roma, 366 a 384, providenciou uma revisão do texto da antiga latina. O resultado desse esforço chama-se Vulgata Latina. Esta nova tradução tinha como principal dificuldade a crença problemática sustentada por muitos líderes cristãos, entre os quais Agostinho, segundo a qual a Septuaginta era verdadeiramente a palavra inspirada e inerrante da parte de Deus, em vez de mera tradução não inspirada, baseada em originais hebraicos. O personagem principal dessa tradução chamava-se Sofrônio Eusébio Jerônimo. Ele estudou latim, grego e autores pagãos antes de tornar-se cristão com a idade de 19 anos. Logo após sua conversão e batismo, Jerônimo devotou-se a uma vida de rígida abstinência e de serviço ao Senhor. Finalmente, em 405, completou sua tradução latina do Antigo Testamento hebraico. Jerônimo deu pouca atenção aos apócrifos. Só com grande relutância produziu uma tradução apressada de algumas passagens de Judite, de Tobias e do resto de Esther, mais as adições de Daniel antes de morrer. Vocês sabem que os apócrifos são aqueles livros contidos na Bíblia católica e que as nossas versões repeliram. O resultado foi que a versão dos livros apócrifos, pertencente à antiga latina, foi adicionada à Bíblia, chamada Vulgata
latina na Idade Média, sobre o cadáver de Jerônimo. A Vulgata passou a ser o texto modelar da Bíblia, reconhecido oficialmente em toda a Idade Média. Também serviu de base para a maioria dos tradutores. Todo mundo vai usar a Vulgata para fazer as suas traduções. Ainda existiram outras traduções do texto grego. Entre a multidão, né, diz o texto lá de Atos 2, 9 a 11, entre a multidão que se juntou no dia do Pentecostes em Jerusalém, estavam partos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Sem dúvida, essas pessoas precisavam das escrituras e os apóstolos foram traduzindo nas línguas diferentes que existiam na época e repassando as cartas e os evangelhos para que eles pudessem tê-las em mãos e estudá-las também, propagando a fé cristã. Assim, além das traduções siríacas, tivemos a copta, necessária para os povos que habitavam no Egito, a etíope, que estava terminada por volta do século VII, e a gótica para os godos, e a armênia para os habitantes daquela região do antigo Império Persa. Então a gente vê que circularam muitas traduções da palavra de Deus, né? Louvamos a Deus por esses esforços, porque foi através deles que a palavra chegou até nós. Nós vamos ver daqui a pouco um pouco sobre as traduções para a nossa língua materna. Amém? Que Deus abençoe. Passa um pouquinho da matéria dessa segunda aula.